texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis. Globo faz Brasileirão Feminino disparar em audiência, veja os números. Receba os novos posts desta coluna no seu e-mail. A estreia do Brasileirão Feminino na Globo rendeu ao campeonato uma audiência histórica para a modalidade. Depois de 4 anos na Band, a competição agora faz parte do portfólio esportivo da maior emissora do país, e os números do Ibope confirmam o quanto isso gerou de exposição a mais. Em São Paulo, o clássico paulista entre São Paulo e Palmeiras teve 13 pontos de média. No RJ, Flamengo x Santos rendeu 14 pontos. De acordo com os dados do Ibope, o clássico entre Tricolor e Verdão foi visto por 25% dos televisores ligados na região metropolitana da capital paulista, enquanto Flamengo x Santos foi sintonizado em média por 26% dos aparelhos no Rio de Janeiro. Na comparação com a exposição nos tempos da Band, os números mostram uma disparada importante nas duas praças. Considerando apenas a melhor audiência da edição passada, quando a emissora do Morumbi conseguiu média de 4,9% de participação com a transmissão da final entre Corinthians e Internacional, o aumento da exposição na Globo foi de 225% em São Paulo. Esse dado chega a 1.200% quando comparadas as audiências das quartas de final, que no ano passado teve São Paulo x Ferroviária na Band. Se considerada a média geral do Brasileirão Feminino de 2022, 2 pontos em 20 jogos, o aumento ontem foi de 550%. No Rio de Janeiro, onde a Band fazia 1 ponto de média com a competição, a audiência registrada pela Globo ontem foi 1.300% maior. Comparações com futebol masculino. Os números ainda são tímidos na comparação com o futebol masculino, que é transmitido há décadas pelo menos 2 vezes por semana e está consolidado na cultura popular, embora esteja em queda de audiência na TV aberta nos últimos anos. Sem falar nos custos dos direitos de transmissão, que passam dos R$ 800 milhões por ano nesta mídia e só crescem a cada ano. O duelo São Paulo x Palmeiras pelo Brasileirão masculino, no domingo anterior, rendeu média de 23 pontos à Globo em SP. Ou seja, 10 pontos a mais que a partida envolvendo os mesmos clubes na versão feminina. Vale lembrar também que a emissora não sacou um produto e colocou o outro no lugar. O campeonato dos homens estava parado por causa da data FIFA e só volta na próxima quarta-feira, 21. Tanto que os jogos de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino serão transmitidos no horário que a Globo reservou para a modalidade em seu projeto de transmissões, domingo de manhã. Os duelos estão marcados para as 10 horas, horário de Brasília, no próximo dia 25. Também é importante lembrar que os 13 pontos registrados ontem em São Paulo estão distantes do que seria um clássico entre os mesmos clubes na Globo com futebol masculino, mas não muito longe do que outros jogos já registraram na mesma emissora. No ano passado, um Juventude x São Paulo pelo Brasileirão masculino rendeu 14 pontos à Globo, com 27% de participação, também em um domingo à tarde. Além disso, as transmissões de futebol feminino sequer ameaçaram a Globo de perder a liderança no Ibope. No período sem futebol aos domingos, no começo do ano, quando a Record exibia o Paulistão, a emissora carioca teve média de 11 pontos em SP nessa faixa com o programa The Masked Singer Brasil. 2 pontos a menos do que o clássico paulista entre mulheres rendeu ontem.